A Bíblia nos diz que é melhor nós estarmos na casa do luto do que na casa onde há festas com banquetes. Porque no momento do luto, nós lembraremos que esta é a sentença de Deus para toda a humanidade. Hoje nós estamos velando e sentindo a dor pela perca desta mulher, desta mãe. Mas, dias futuros, cada lar sobre a face da terra passará por momentos também semelhantes a estes. E hoje nós que estamos velando, um dia também chegará o momento de nós sermos velados. Esta é uma realidade que ninguém pode fugir. A Bíblia diz que por conta do pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Nunca foi o projeto de Deus, nem a ideia de Deus, que isto acontecesse com os seres humanos. A morte. Neste momento nós estamos diante do corpo, mas o seu espírito e a sua alma partiu para a eternidade. Hoje ou amanhã ou depois, o corpo será sepultado e não mais estará entre nós. Mas as lembranças dos momentos bons, momentos ruins que também foram enfrentados, estará na lembrança de cada membro da família. E isso nos faz entender o seguinte, que quando nós olhamos para uma situação dessa semelhante, nos faz sentir uma necessidade urgente de cada vez mais nos aproximarmos e nos apegarmos a Deus, para que anos de vida nos sejam acrescentados. Hoje nós estamos lendo a palavra do Senhor e trazendo para vocês uma reflexão do que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro do profeta Jó, no capítulo 7, e no versículo 9 e no versículo 10. Olha o que diz as Escrituras, Deus falando com a humanidade. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura nunca mais tornará a subir. Versículo 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Observamos nesse texto que, a partir de então, temos que nos conformar com esta realidade. Realidade que não é fácil, mas que Deus dará força a toda a família para suportar esse momento desta separação. E eu sei que entre as dores que cada um pode estar sentindo, a maior dor é a dor da filha, é a dor do filho, porque saiu do ventre dela, foi gerada, amamentada, e hoje vê esta separação, uma separação que será para sempre. A Bíblia nos diz que qual a nuvem que passa, assim é aqueles que descem para a sepultura. Eu estava me lembrando que recentemente a gente ouviu dizer que alguém que havia falecido havia se incorporado em outra pessoa e mandado recado para a família. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que isso nunca será verdade. A realidade é que esta mulher nunca mais tornará ao meio dos semelhantes nessa terra. Nunca mais tornará a família. Isso eu estou falando com antecipação para que ninguém no futuro ou dias posteriores ouça alguém dizer assim: tia Maria, avó Maria, apareceu no corpo de alguém falando, mandando um recado para a família. Não, a Bíblia diz que isso nunca vai acontecer. Deus diz que jamais. Nesse particular, Deus não deixa mais a permissão por seres humanos. Por isso, para nós que estamos vivos, nós aconselhamos. Se você tem uma homenagem a fazer a alguém, uma declaração de amor, de carinho, de afeto, de abraço, de beijos, faça isso enquanto a pessoa está viva. Faça isso enquanto você pode abraçar, beijar, porque depois da partida,
nenhum sentimento neste mundo fará mais algum efeito, né? Então nós parabenizamos os netos, marido, filhos, filha, que dedicou o seu tempo aos cuidados de sua mãe. Deus com certeza os recompensará. E nesse momento de dor, bate na pessoa uma preocupação. A preocupação é: pastor, existe alguma esperança de um dia nós, os vivos, reencontrarmos esta pessoa que partiu para a eternidade? A Bíblia diz que para todos os servos de Deus nessa terra há uma esperança de reencontrar os seus entes queridos na glória com o Senhor Jesus. E lembrando-me dela, no domingo passado ela esteve no culto, não foi isso, Horário? Estava no culto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, por isso que eu falei que eu tenho uma palavra de consolo. Tivemos o culto, ela foi para a igreja, ouviu a palavra de Deus, ouviu os louvores, ouviu o pregador que estava pregando a palavra, e o pregador fez a seguinte pergunta: há alguém aqui em nosso meio que queira aceitar Jesus como Salvador, ou que queira se reconciliar? Se tem alguém que queira aceitar Jesus, vem aqui à frente. E nós fomos informados hoje que, sem ninguém chamar ela e insistir, ela foi à frente, se levantou do seu assento e foi até à frente quando o pregador convidava as pessoas para aceitar Jesus. E eu quero dizer para vocês que entre o banco e o púlpito há um espaço de tempo que o coração humano deseja voltar-se para Deus, e Deus que deseja receber, recebe. Nós sabemos de uma coisa, que Deus lá do céu sabe de certo e de verdade qual foi os pensamentos e a decisão dela. E se a decisão dela foi para aceitar Jesus, tenho certeza de uma coisa, meus amigos e irmãos, ela já não está mais conosco, ela está com Deus em Cristo Jesus, se ela fez a sua confissão. Isso é um consolo para a família, porque 5 dias depois ela é chamada para a eternidade. E a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1 e 2, que aqueles que são de Deus são chamados por Deus para a eternidade, antes que venha o mal sobre a terra. De modo que nós temos a palavra do Senhor, uma esperança para aqueles que partiram e para aqueles que ficaram. E nos diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 22. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, e a nossa pregação também é vã. E se assim somos também considerados como falso testemunho de Deus, pois nós temos testificado de que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda os que permaneceis em vossos pecados. E também os que morreram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão revivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai
E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade de força. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mediante essa palavra, vemos a Bíblia nos declarar que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também os que morreram